Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado. E antes de começar aqui eu quero falar da nossa patrocinadora, Agência CDF, um jeito inteligente de fazer marketing. E se você é corretor, imobiliária, dono de construtora, incorporadora, tá precisando alavancar aí o seu digital no marketing, fala com as meninas da Agência CDF. Vai ter um link aqui embaixo para você que tá vendo no YouTube. E hoje mais um episódio aqui, já passamos aí de 34 episódios. E hoje eu tô trazendo um cara que está há muito tempo no mercado imobiliário, um cara que contribui com muito conteúdo para o mercado imobiliário através do seu portal, através dos seus treinamentos. Hoje com vocês, meu amigo Rony. Rony, muito obrigado por estar aqui. Fica à vontade para se apresentar para a nossa audiência, se acaso alguém ainda não te conheça, né? Obrigado pelo convite, Felipe. Muita gente não me conhece por conta de que eu procuro aparecer muito pouco, né? As pessoas me veem em eventos, treinamentos, geralmente nos bastidores. Por conta do publicidade imobiliária, eu queria comecei dando uma cara para ele de portal de conteúdo. E o Rony mal aparece, porque eu acho assim que o corretor está interessado com conteúdo, não com as fotos do Rony, o dia a dia. Para isso eu tenho o meu perfil pessoal, enfim. Então, estamos há 12 anos, mais ou menos, nessa. E agora que o pessoal está começando a me ver um pouquinho mais. Eu confesso que quando eu comecei a participar muito de eventos, até com o nosso amigo Anderson Trinca, né? A gente fala muito dele aqui, é uma figura muito presente para todas as pessoas que estão aqui no nosso podcast. E eu sempre comecei a ouvir muito falar Rony, Josiane, Rony, e até que um dia eu te conheci na Avenida Paulista num evento do Fernando, né? Sim. E aí eu já vi algumas coisas que você vinha contribuindo para o mercado imobiliário. Conta um pouquinho pra gente, como que você chegou no mercado imobiliário, qual que foi a ideia do portal Publicidade Imobiliária? Bom, a minha escola de vendas foi a Barça, eu sempre falo isso. Eu vendi enciclopédia Barça durante 5 anos e saindo de lá eu fui para uma agência. Conta pra quem ainda não sabe o que é enciclopédia. Enciclopédia Barça é aquela coleção de livros, de 18 livros de capa vermelha, que o pessoal fala que é uma cópia da Enciclopédia Britânica, que em inglês, mas elas eram a mesma empresa, né? Uhum. Britânica, Hispânica e Barça. E essa enciclopédia o pessoal vendia muito de porta em porta. Por ser uma coleção muito cara, então tinha um público direcionado. Era tipo, hoje, vamos supor, era o preço de uma entrada de um apartamento, uma Barça. Na época que eu trabalhei lá, há 14 anos atrás, ela custava R$ 1.600. Imagine, R$ 1.600 há 14 anos atrás. Então, eu fiquei lá durante 5 anos. Depois disso, eu fui para uma agência de publicidade que o dono era filho de um cara que vendeu Barça. E ele me disse, cara, você não vai arrumar um emprego daqui 5 anos que todo vendedor vai ter que ter o curso superior. Curso superior. Para vendedor. Para vendedor. E eu falei, cara, mas eu não tenho. Ele falou, você gosta de estudar? Gosto. Aí ele disse, pois a nossa empresa paga metade da faculdade dos funcionários. Você tem interesse em estudar? Claro. Eu estou contratado? Ele falou, sim, está contratado, seu currículo aqui, enfim, me contratou. Eu fui na Universidade de Ibirapuera, na época, me inscrevi, aí fiz publicidade, gestão comercial, enfim, até hoje eu não parei de estudar. As pessoas às vezes pensam assim, de onde vem tanto conteúdo? Estou sempre estudando. E fui trabalhar no portal Imóvel Web na época. Trabalhei no portal Imóvel Web, me colocaram na pior região do estado de São Paulo, onde o portal estava queimado, nenhum corretor queria saber do Você portal. entrou para fazer a parte comercial de venda de anúncios. Isso. Certo. Venda de anúncio. Eu visitava as imobiliárias, o pessoal falava assim, sai daqui, não quero. Isso faz quanto tempo, Rony? 12 anos. Então a gente está falando lá do começo dos portais, do começo do digital, né? Isso. Como que foi a aceitação dos corretores imobiliárias na venda desses anúncios online? Nessa época, os portais davam muito resultado para os corretores, porque não tinha concorrência. O corretor e a imobiliária ele vinha do anúncio classificado no jornal. Sim. Placa, isso. aqueles papéis na vitrine da imobiliária, né? Isso. E o portal ele era uma novidade.
ele investia em anúncio Google, que era coisa que o corretor não sabia fazer na época, até era uma coisa até cara ter um site, enfim. Então o portal veio numa época que muito corretor fez a vida com anúncio em portal. Porém, no começo eles não davam resultados, porque tinha um suporte muito, muito ruim. Então, quando eu cheguei na região do Grande ABC, eu visitava as imobiliárias, o pessoal falava, sai daqui, não quero saber. Não quero nem te ouvir. Não, e eu tinha me formado há pouco tempo em publicidade, falei, olha, entrei nas imobiliárias, cara, eu vou acompanhar seus anúncios durante um mês. Se não der resultado, eu cancelo o seu contrato. Porque eu vi que no Google, quando você digitava, por exemplo, imóveis em Ribeirão Pires, não tinha nada ali no anúncio pago, né, patrocinado. Nas buscas, né? Então eu falei, cara, qualquer anúncio que colocar aqui vai estar em primeiro. E aí eu fui, acompanhei essas imobiliárias, ajudava eles a colocar o anúncio, redação, fotos, enfim, e começou a dar resultado, mas eu coloquei uma condição. Se daqui um mês você tiver resultado, vocês vão me dar indicação dos seus amigos imobiliários e corretores. E aí comecei a ter resultado. Fiquei lá durante uns 6 meses. Nessa época trocaram toda a diretoria do portal e colocaram uma diretora evangélica, tipo, nada contra, eu sempre falo para as pessoas que eu acredito que Deus é um só, e não sei porque ela não foi com a minha cara, e depois que ela viu uma foto minha no Orkut da época, em Aparecida do Norte, ela pegou no meu pé. Aí demitiu, enfim, eu saí de lá, tipo, e agora o que eu faço? O Marcelo Arjona, que foi quem me contratou no Imóvel Web, ele estava numa empresa de softwares que estava vindo para o Brasil, a Rede Colibri, uma rede para corretores. E ele falou, Rony, fica um mês de férias, daqui um mês eu te contrato, porque eu não estou montando a equipe aqui. Ele me levou e aí começamos a fazer o trabalho lá. Quando eu vi a rede do software que eles tinham criado, falei para ele, cara, isso não vai vender. Há 10, 11 anos atrás, uma rede para corretores não vende no Brasil nessa época, né? Não tem como. Várias redes tentaram entrar e não conseguiram. E aí, nós vimos que dentro do software tinha um mini site para o corretor. O que eu comecei a vender, o mini site dava rede de graça. Eu visitava as imobiliárias, então eu comecei a trazer... Era um CRM que alimentava o site próprio. Isso. E comecei a vender, começou a trazer cliente, até então ele foi para uma outra empresa e eu acabei ficando lá. Então, a dona da empresa decidiu me colocar interno. Você sabe o que acontece quando bota um vendedor da rua para trabalhar interno, né? O cara fica inquieto, né? Doido. Ela me colocou, o Rony, você não vai mais para a rua. Sentei na mesa, o que eu vou fazer agora? Comecei a pegar e-mails de imobiliárias, telefones e enviar e-mail. Toda hora eu enviava e-mail via Outlook. Conclusão, o e-mail da empresa virou spam. Eu fui proibido de enviar e-mails. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Orkut. Comecei a captar corretor, imobiliária no Orkut. Nas comunidades. Nas comunidades. Eu fui expulso de todas as comunidades de Orkut. Acho que se o Orkut voltar agora, eu devo estar até bloqueado previamente lá. Para você não aparece nem a página de login, né? Isso. Então, eu comecei a pesquisar, eu vi Blogspot. E aí veio a ideia de criar um blog de conteúdo para o corretor, porque até então não tinha. Nós tínhamos o Clipping Imóveis, que tinha algum conteúdo para o corretor, e o restante era tudo em inglês. Que não existe mais também, né? Não existe mais. O que eu tenho analisado, eu até falei no último podcast aqui que o Levati participou, eu vejo que o mercado imobiliário ele está ficando um pouco mais novo, né? Sim. Pessoas novas entrando no mercado. E talvez essas pessoas não lembrem o que é um Orkut. Mas quando existiu o Orkut, também veio essa onda de blog, né? Então, as pessoas postavam os textos do blog dentro do Orkut, né? Isso. E tinha muito essa questão do blog. Você acabou de falar o nome agora? Blogspot. Blogspot, isso mesmo. Lembrei agora disso. E aí eu criei o publicidadeimobiliaria.blogspot.com e coloquei no contador de visitas, eu editei o código do contador de visita que estava lá, tipo, não lembro a frase. Eu editei e coloquei lá, site gratuito para o corretor, clique aqui.
E isso levava para o site da empresa, que tinha um teste grátis lá de 1 mês. E começou a trazer resultado. Eu comecei a escrever conteúdo, publicar conteúdo, estudar, pegar conteúdo de fora, traduzir, editar, enfim. E o blog começou a crescer. Até então, a empresa gostou do resultado, criaram um blog da empresa. Aí o blog foi para o ar. Olha, Rony, está aqui o blog da empresa, agora você vai atualizar esse blog, enfim. Eu coloquei os textos lá e eu publiquei um texto sobre a anuidade do Cresce. Nada contra o Cresce, mas eu vi que tinha algumas coisas erradas e eu escrevi sobre uma resolução, uma norma lá que a Dilma assinou na época e coloquei lá, o cálculo da anuidade está errado. Eu fui chamado pela diretoria da empresa, você não pode fazer isso, você vai prejudicar a empresa. Eu falei, peraí, vocês são imobiliários? Vocês são corretores? Não, então vocês não têm nada com o Cresce, é informação. Tem alguma mentira? Se tiver, tem que processar lá a presidenta, né? Porque foi assinado por ela. E aí o pessoal falou assim, não, você não vai mais publicar no blog da empresa sem antes passar pela aprovação do desenvolvedor, que era o cara que cuidava do software lá. Ele ia ler os artigos que eu publicava. Aí eu olhei e falei assim, na minha carteira de trabalho está escrito blogueiro? Não. Falei, então... Blogueirinho. Né? Mais uma pergunta. Ele é formado em quê? Ela, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia de software, não sei, eu nem lembro mais, mas era essa área. Eu falei, e eu sou formado em quê? Ela, você é publicitário. Eu falei, sou publicitário, gestor comercial, mais de 10 anos em vendas. Quem entende de cliente aqui, eu ou ele? Aí ela, ele, mas você é polêmico, então você... Aí eu falei, então tá, olha, a partir de hoje não atualizo mais o blog da empresa e para manter o anúncio da empresa no meu blog, eu vou querer 3 horas... do meu expediente para cuidar exclusivamente do meu blog, e aí eu mantenho lá os anúncios, enfim, e trago o cliente para a empresa, e a responsabilidade é minha, porque está no meu blog. A dona da empresa falou, tudo bem. Aí falou, tudo bem, mas o blog é seu, a empresa não tem responsabilidade, enfim. Eu falei, tá ótimo. E aí eu coloquei anúncios Google. Na época, o Google era o AdSense era o YouTube da vida, onde gerava muita receita para os blogs. Hoje diminuiu bastante. Eu coloquei anúncio Google no blog. E aí, no primeiro mês, veio lá $20. Segundo mês, $80. E o seu anúncio era direcionado para corretor? Eram os anúncios Google, o Google que selecionava. Tá. Porque hoje é assim, a rede de display do Google, se você... pesquisar carro, ele vai ficar te seguindo, enfim, te mandando o remarketing lá. E então isso aparecia no blog. Então começou a subir a receita chegou uma época que estava $800 por mês. O meu salário na época era em torno de 5 mil e tal. E aí a minha secretária falou, Rony, se com 3 horas por dia você está ganhando $800, imagina você fazendo isso da sua casa o dia inteiro. Eu pensei, ótimo. Pedi as contas da empresa e fui tocar o blog. Aí o blog, nessa época eu tinha um relacionamento, foi uma treta, tipo, você pediu conta de uma empresa pra cuidar do site, você tá maluco, você nunca vai ter nada na vida, enfim. Aí fui pra casa, aí tava trabalhando lá da casa da minha mãe na época, primeiro mês, o blog caiu de $800 para 500. Aí eu falei, ferrou. Me lasquei. Já comecei a ver anúncios lá na Folha. Na época a gente pesquisava emprego na Folha de São Paulo. Comecei a ver, aí falei, não, vou tentar. Aí foquei no conteúdo, vamos escrever conteúdo. Aí escrever. Aí o blog pulou de $500 tipo para $2.000 no terceiro mês. E aí foi subindo. Chegou uma época que a gente estava entre os maiores editores Google do Brasil. Porque não tinha nenhum blog que escrevia conteúdo para o mercado imobiliário na época. Aí nessa época entrou, acho que o Marketing Mob da Mariana Ferronato, e aí foi vindo outros blogs. Mas o nosso era o mais focado assim, em conteúdo voltado só para o corretor. E aí o blog começou a crescer.
a gente começou a oferecer anúncios para as empresas de software, portais e tal. E nessa época, eu enviava e-mail para as empresas com um banner no site por R$300. Os caras nem liam meu e-mail. Até que um dia a Tecmob, que até hoje é nosso parceiro, fez um anúncio com a gente. Depois de um mês ele falou, Rony, como que esses portais, essas empresas não te acharam? Porque eu tô tendo mais resultado com você do que com o Google. Aí eu falei, é que eles não acreditam. Ele falou, não, eu quero um contrato de exclusividade. Vamos assinar um contrato de exclusividade. Tá, beleza. Aí depois que o pessoal viu os anúncios dele, aí começaram a vir atrás. Eu falei, cara, não pode, eu tenho uma exclusividade com essa empresa nesse segmento e tal. Ele acreditou em mim? Isso, até hoje a gente é parceiro. E aí eu falo hoje, tipo, um anúncio que custava R$300 naquela época, hoje, tipo, a gente cobra, vamos por 10, 20 vezes isso e tem fila, às vezes, para anunciar. E a gente continua no foco do conteúdo e algumas inovações. A gente começou a trazer eventos. Você falou, a Josiane Mafra foi o primeiro curso que a gente fez para corretor de imóveis, que foi o de documentação imobiliária. Esse curso lotou. Não tinha, naquela época, ninguém fazia cursos para corretores. Não tinha algo voltado para a educação do corretor de imóveis, né? Nada. Nós fizemos o curso dela, lotou. Aí, na época, eu lembro que o Guilherme Machado veio de Vitória e eu lembro até uma coisa que ele falou assim, eu falei, cara... E ele veio pro evento para assistir, eu falei, cara, ninguém acreditou que a gente ia lotar esse evento. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, eu não acreditei, eu vim para ver. Eu falei, pô, o cara veio de Vitória para ver, enfim. Então, aí a gente começou a partir para cursos, eventos e... treinamentos para corretores, enfim, sempre com alguma novidade. Legal. Você falou uma coisa aí do Rony polêmico, né? Sim. Você acredita que o Rony é uma pessoa polêmica? Eu não acredito que eu seja polêmico. A diferença é, eu falo o que eu penso. Muitas pessoas hoje no mercado, elas não falam o que elas pensam, elas falam o que os outros querem ouvir. E aí eu tenho esse problema, por ser de família nordestina, minha família fala, tipo, cara, a minha mãe, ela sempre foi assim, tipo, de chegar e falar na cara, mesmo que ela brigasse com a gente. Ó, cara, é assim, 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 e eu falo muito, hoje eu tenho meus sobrinhos e tenho... Doa o que doer, né? Doa o que doer. Eu tenho 2 sobrinhas de um irmão que faleceu faz 5 anos, caiu, bateu a cabeça, faleceu, e ele deixou 2 meninas pequenas, que hoje são praticamente minhas filhas. E eu pego muito no pé delas. Uma tem 7 e a outra tem 8 e a outra tem 5 anos. Eu pego no pé delas, eu tiro o celular, tem hora marcada para pegar o celular e tal, e às vezes elas olham para mim e eu falo assim, o tio às vezes é ruim, mas a vida lá fora é muito pior, então eu prefiro mostrar a realidade para você aqui do que lá fora você apanhar. E eu vejo muitas pessoas que massageiam, por exemplo, no mercado imobiliário, massageiam o corretor. Tipo, cara, não sei o quê. Falando coisas que não são realidade para simplesmente ser, olha, eu sou adorado pelo corretor porque eu falo o que ele quer ouvir. E a gente procura... eu sempre procurei falar o que eu penso. Então essa é a parte... Às vezes eu tento até podar, mas esse não sou eu. Então... É o Rony verdadeiro, né? Eu arrumo briga e falo, mas é aquela. Prefiro falar para você o que eu penso na cara do que ficar... eu vou falar o que o Felipe quer ouvir. Não. Esse não é o Rony. O Rony, você falou então que começou a entrar aí, o primeiro curso que você fez foi com a Josiane. Isso. Onde vocês tiveram uma grande surpresa do evento lotar. Isso. Isso a gente tá falando de quanto tempo, mais ou menos? 8 anos. 8 anos. Então a gente entende que já era difícil a questão de conteúdo há 8 anos atrás para o mercado imobiliário. E vocês, meio com aquele receio de não lotar, ficaram surpresos com os cursos lotando, né? Sim. E eu entendo que ainda um ponto muito importante, talvez um ponto não tão analisado pelos corretores, pelos donos de imobiliária, é a questão da qualificação, né? Sim. De que a gente precisa se qualificar, se a gente não atingir os resultados que a gente quer por conta de coisas que ainda a gente não aprendeu. E a gente ainda vê muitos corretores e donos de imobiliárias que têm receio, que têm pavor
de qualificação. Quando eu digo pavor, é as pessoas que não querem ir num curso, não querem assistir um vídeo, não querem ouvir um podcast como esse. Sim. E vão ficando, o mercado vai ficando travado, o mercado vai ficando com pessoas que não evoluem, e isso prejudica um todo, né? Sim. Qual que é a sua visão hoje sobre isso, sobre a qualificação e sobre essa dificuldade do profissional ir buscar conteúdo, buscar coisas para evoluir dentro da profissão de corretor? Olha, eu vejo muito corretor novo e até corretores antigos no mercado pensando só na venda. Tipo, o mercado imobiliário dá muito dinheiro? Dá. Então, eles veem muito que a gente fala, que até você postou, as pessoas veem a foto, o vídeo bom que a pessoa posta lá do lado de um carrão, viajando com uma champanhe, enfim, mas não vê o que ele rala. Sim, os bastidores, né? Isso. E aí, muito corretor cai nessa de, cara, eu vou entrar no mercado e vou ficar rico. E não é. Antes de você ficar rico, você tem que se preparar muito. Porque tem muito corretor, então você vai brigar com gente grande. O seu cliente ali, ele não está falando só com você. A maioria das vezes ele está falando com 2, 3 corretores. E ele vai escolher o corretor que passar maior confiança, que conhecer melhor de mercado. E eu sempre trago coisas da minha vida pessoal para o mercado. Há alguns meses atrás, lá na rua de casa, eu passei, tinha umas crianças, filhos de amigos na rua, e aí eu parei de carro. Oi, meninos, tudo bem? Tudo bem? Oi, Rony, tudo bem? Cara, legal. Aí um falou pra mim assim, cara, eu quero ter um carro desse. Eu quero ter a vida que você tem. Cara, você viaja pra caramba, enfim. Como você fez? Aí eu desci do carro, sentei ali na roda e falei pra eles, vou explicar pra vocês como funciona. Quando eu era adolescente, os meus primos, alguns dos pais de vocês estavam curtindo a vida, adoidado, e eu estava estudando e trabalhando. Então, a receita é simples. Vocês são jovens. Vocês podem estudar muito agora, se preparar para daqui a algum tempo você escolher o que você vai fazer da sua vida. Ou você pode curtir o momento com o que você for ganhando ali de pouquinho para vir vivendo e mais para trás. Sobrevivendo, né? E mais para frente você tem que lutar. Aí eu falei, hoje eu escolho o que eu quero fazer da minha vida. Aí eles, nossa, é verdade. Eu falei, então, vocês ralem até os 30. Se vocês se prepararem muito até os 30, vocês não vão ter problema financeiro. Aí eles pensaram, cara, vou voltar a estudar. Um nem tava na escola, falou, não, eu já vou falar com a minha mãe, porque eu quero voltar a estudar, enfim. Falei, então, se prepara. Porque hoje você curte. Você vai curtir até os 20, os 25, e depois você vai ralar numa metalúrgica, numa obra, enfim, porque você vai ter que ser escolhido para trabalhar. E no mercado eu vejo muito isso. Os corretores às vezes ficam no plantão, esperando o cliente vir, em vez de estar se qualificando ali naquele momento. Procurar eventos, cursos, tem muita coisa gratuita. Eu não tenho dinheiro para estudar. Cara, Google, tem muita coisa. Eu costumo dizer que o melhor conteúdo para quem quer aprender ser um excelente corretor tá no Google de graça. Podcasts como seu, como o Sérgio Langer, como vídeos do Ricardo Martins, Guilherme Machado, enfim. Cara, você pode não concordar até com o que os caras falam, mas escuta, assista, porque você vai pegar alguma coisa ali que vai te ajudar a evoluir. Sim, sempre ajuda, né? Agora, uma pergunta, Rony, será que essa galera não tem dinheiro de fato ou será que essa galera não quer? E aí a questão de eu não tenho dinheiro é a desculpa para isso. Porque, cara, a gente vê bons cursos aí de 200, 300, 400, 500 reais que é parcelado aí em 10, 12 vezes, que fica aí 50, 60 reais por mês, que eu falo que é o preço de uma pizza. Sim. E às vezes as pessoas deixam de fazer um curso, né? E aquele curso pode trazer uma ideia que pode virar uma ação que pode mudar a vida do corretor. Sim. E se você pegar aí o que o corretor ganha numa comissão, um curso de R$1.000, ele se torna um percentual muito baixo comparando com o que ele pode vender se qualificando num curso desse. Muito. E aí você acha que isso é uma desculpa ou será que realmente os corretores estão sem dinheiro? Meio a meio. Alguns realmente vêm para o mercado bem ruim de grana financeira, porque tem conta, aluguel, enfim. E aí
E aí usa como desculpa, cara, eu não evoluo porque eu não tenho dinheiro para investir. E outros não, outros têm o dinheiro até para investir, porque uma venda de um imóvel você consegue se qualificar com centenas de cursos. É impossível você vender um imóvel e não ganhar pelo menos, vamos supor que seja um imóvel mais popular que seja, você não ganhar uns 5 mil aí de comissão. Uhum. E não se qualificar. Então vejo muitos, meio a meio, meio a meio. Alguns também hoje não são muito ligados em, como se diz, afiar o machado. O pessoal está no celular aqui pesquisando o cliente, procurando vender. E a venda começa quando você não está procurando ela. Eu falo muito o seguinte, Rony, as pessoas elas se preocupam com a venda. Sim. Só que para a venda acontecer, existe um passo a passo. Sim. Que ninguém se preocupa no passo a passo. Isso. Tá, aí eu falo do desconstruir para construir. Vamos lá, pega a última venda que você fez. Como que o cliente chegou até você? Quais ações você teve de contato com esse cliente? Quais ações você fez até chegar à venda? Sim. E aí você começa a entender o seu processo de venda. Quando você entende do seu processo de venda, a sua preocupação é sempre levar o cliente para um passo a mais até chegar à venda. Sim. Porque quando a gente pensa direto na venda, cara, aí entra aquela coisa que a gente faz tudo de qualquer jeito, não pensa, tá, mas para eu chegar à venda eu preciso visitar. Para eu chegar à venda eu preciso entender o que realmente o cliente necessita naquele momento. Sim. Qual que é o problema dele que eu vou ajudar ele. E aí as pessoas pensam direto na venda e aí vão queimando etapas, né? Sim. Esse negócio de queimar etapa eu vejo desde a época que eu comecei com vendas. E aí tem outra coisa também. Às vezes as pessoas estão no mercado e não vêm falar, esse negócio não é para mim. Cara, qualquer área desde que você esteja disposto a pagar o preço. Vamos voltar a meus 20 anos. Eu trabalhava vendendo sorvete, na feira, enfim. Peguei um anúncio, como é um anúncio de corretor de imóveis. Empresa multinacional contrata para salários e Enfim, fui lá, no centro de São Paulo, a Barça. Eu só tinha um terno, não tinha um terno, tinha uma camisa social, 2 calças e uma gravata. E eu fui para a entrevista. Chegou nessa entrevista, depois de anos que eu fui saber, a Inês, que foi a minha gerente, fez a entrevista e nem eu me contrataria. Eu sentei na frente dela e eu sempre fui muito tímido, eu sempre tive problema de falar, de me expressar. E aí ela perguntou, por que eu devo te contratar? Aí eu disse, cara, eu só preciso de uma oportunidade e quando eu começo algo eu vou até o final. Ela me contratou. Ela foi massacrada pelos outros gerentes, porque eles falavam, pô, você contratou esse cara nunca vai vender, olha o jeito dele, isso não é vendedor. Conclusão, de uma turma de mais de 50 vendedores, eu fui o primeiro a vender. E eu fui o segundo a vender, inclusive a minha segunda venda foi aqui perto, para um professor de escola pública em Arthur Alvim, aqui pertinho da DF Casa. E o cara não tinha dinheiro, mas eu falei para ele, você vai investir na sua carreira? Ele, é verdade, eu preciso de uma Barça. Eu falei, parcela em 24 vezes. Ele comprou. Então eu tirei a segunda venda. Eu fiquei 5 anos lá, eu fui vendo vendedores entrando e saindo. Sim. E eu continuando. A maioria que entrava vendia para parente, vendia para os amigos, depois parava de vender e ia embora. E eu, como eu te disse, eu tinha problema de me expressar. O que eu fiz? Eu olhava os melhores vendedores da Barça que tinha ali no escritório e eu falava, cara, eu posso ir com você hoje? Fazer o quê? Falei, eu só quero ver você trabalhar, eu carrego a sua pasta. Eu carreguei muita pasta de gente. E eu ficava olhando os caras demonstrar. O outro era bom de fechamento e eu ficava juntando, cara, esse cara é bom aqui, esse cara é bom ali, vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui. Conclusão, algum tempo depois a minha gerente falou, cara, a sua demonstração é a melhor aqui da empresa. A melhor. Porque eu sabia destrinchar a enciclopédia toda, todos os volumes, todos os vídeos, conseguia destrinchar tudo. Aí o que eu não sabia fazer bem na época? O fechamento. Aí fui aprender fechamento. Sempre eu fui vendo onde eu tinha dificuldade. Uma coisa que eu fiquei especialista, o último curso do Fabrício, uma pessoa passou mal e a gente levou no Hospital das Clínicas. E aí
Eu até falei para ele, falei, cara, esse prédio me lembra uma situação muito esquisita. Ele, como assim? Eu fui expulso 6 vezes desse prédio no mesmo dia. Porque eu entrava, eu tinha que vender, eu tinha que falar com o médico, eu não pedia autorização. Eu entrava, esperava sair o paciente, eu entrava. E hoje eu vejo os corretores, vendedores têm vergonha. Falo, vergonha é você chegar no final do mês e não ter o dinheiro para pagar a conta. Se eu tiver que pegar o telefone aqui e ligar para um cliente, eu vou ligar. O cara vai me falar não? Não é bom dia, próximo. Então, isso, qualificação e procurar aprender sempre o que você não é bom. É ali que você tem que pegar. Não é no que eu sou bom. Eu sou bom em ligar para cliente e marcar reunião. Parabéns, mas no que você não é bom. Então, é ali que você tem que treinar. E é muito importante que você falou a questão da modelagem, né? Você olhar para quem tem resultado, Sim. Quem são as pessoas que têm os resultados que eu gostaria de ter e o que essa pessoa está fazendo. Isso. E aí eu até soltei um vídeo esses dias falando dos vampiros do mercado imobiliário, que aí ao invés das pessoas olharem para quem tem resultado, admirá-las por aquilo e entender o que elas estão fazendo, elas ou olham para esse cara e falam assim, mas ele tem sorte. Sim. Ou olha para esse cara e falam, mas ele recebe lead, ele é favorecido. Ou ele se junta com pessoas que querem aliados para reclamar e falar mal das coisas, né? Então, o que você falou é muito importante. A gente precisa olhar para quem está tendo o resultado que eu busco e entender o que esse cara está fazendo. Sim. Eu preciso melhorar na parte de negociação. Tá, quem é bom de negociação aqui? Cara, eu vou com você. Quem é bom aqui para simulado? Quem é bom aqui para contrato? E olhando para esses profissionais para ir aprendendo cada vez mais, né? Mas olhar com um olhar de admiração, né? Porque só olhando com um olhar de admiração a gente vai conseguir tirar o melhor das pessoas, não é isso? Isso. E também sempre olhar a pessoa não como ela seja a melhor, mas que você vai pegar algo ali, porque, por exemplo, vamos supor, um corretor ele é bom em fechamento, mas tem alguma coisa ali que você acha que não é para você, então você vai modelar aquela parte. Então, eu sempre fui um vendedor não muito agressivo. Por exemplo, o cara comprava de mim, por exemplo, uma enciclopédia, porque eu sabia demonstrar e eu mostrava para ele que, cara, aquilo era para ele. Você colocava a necessidade de que aquilo era importante para ele conseguir algo que era... Isso, ninguém compra nada pelo preço. As pessoas têm esse negócio, o imóvel tá caro, o cliente não vai comprar. Cara, se o imóvel for para ele, você mostrar para ele que é o melhor investimento da vida dele, mas não falando, mostrando. Se ele vê valor naquilo, e a gente não está falando de valor de Isso. dinheiro, valor de, cara, eu necessito disso. Isso é o que eu sempre sonhei, não vai ter imóvel caro, né? Não. E hoje comprar imóvel é muito fácil. Demais. As pessoas acho que até desconfiam de tão fácil que é, né? Muito fácil comprar imóvel. As pessoas, não tenho 500 mil para comprar um imóvel. Cara, você compra na planta, você dá uma entradinha ali, vai pagando. Isso está acontecendo comigo agora. A gente pagou pouquíssima parte do imóvel, vamos financiar o restante, o imóvel está na mão. Se amanhã eu quiser vender o imóvel, já tem um lucro de 20% aí na mão. A gente tem até um vídeo no YouTube aqui da imobiliária que tem um cliente que comprou com R$100 de entrada. Eu já vendi imóvel que era R$500 de entrada, a cliente não tinha os R$500 de entrada, eu paguei do meu bolso. Porque eu ia receber mais do que os 500. Sim. Né? Então, é muito fácil comprar imóvel hoje. Basta a pessoa querer. E às vezes, por ser tão fácil, as pessoas começam até a desconfiar, né? Agora me diz uma coisa. Como que foi para você? Qual que foi a sua linha de raciocínio? Quais cursos você começou a pensar e quais profissionais você começou a pensar para qualificar o mercado? Na época, quando a gente fez o curso com a Josiane, eu conheci ela num evento do COFES, eu vi a palestra dela e falei, cara, essa menina tem que ter um curso. E eu fiquei seguindo ela durante 1 ano e fui conhecê-la pessoalmente em Fortaleza e convidei ela para fazer um curso de documentação imobiliária para o mercado. Depois nós tivemos um curso de coaching na época com a Melissa Tagliaferro. O coaching estava muito em alta, trouxemos um curso de coaching para corretor, que foi um sucesso também na época. Aí conheci o Fabrício Medeiros, curso de negociação. A gente sempre foi muito de ver, cara, o que o mercado está precisando e também um profissional qualificado para aquele curso. Porque... e também o cara tem que viver aquela realidade. Vamos supor, você coloca um cara para fazer um curso de documentação que ele não faz contrato, você vai colocar um cara para fazer um curso de negociação que ele
não vende nem as próprias palestras, que ele nem escreve as próprias palestras, simplesmente alguém escreve a palestra, ele decora e dá a palestra. Sobe no palco. Isso, sobe no palco. Então esses caras eu sempre fui um pouco cético, mas tem muito conteúdo bom, porque, cara, se você estudar, ler e gravar um vídeo, até o papagaio grava. Se você me der um script aqui, não vai ser tão bom porque eu não sou o cara de showman. Mas eu vou conseguir passar o conteúdo, se eu conseguir ler ele, entender, enfim. Então, eu não tiro o mérito, mas a gente sempre procurou profissionais que estão vivendo aquela realidade para passar para o corretor o que eles vivem. Por exemplo, vamos supor, você faz um podcast, grava vídeos, enfim, mas você está aqui no dia a dia vendendo imóvel. Se eu chegar para você, Felipe, amanhã eu quero vender o meu apartamento que é próximo daqui, você vai vender ele para mim. Então, respira a venda, né, do mercado. Então, isso é esse tipo de profissional que a gente busca sempre quando a gente vai fazer um evento ou um curso. E como que surgiu a ideia dos eventos agora? Que você entrou agora no Sebrame, né? Isso. Antes do Sebrame, eu sei que você já fez algumas outras coisas, mas falando um pouco mais do Sebrame, qual foi a necessidade que você identificou e por que o Sebrame? Sim. A gente teve alguns eventos grandes no mercado e teve algumas polêmicas no mercado imobiliário aí, de calculadora, enfim, algumas coisas que de começar. Não adianta você querer fazer um evento para o corretor de imóveis se você quer foder com a vida do corretor. Entendeu? Ou você tá do lado ou você... Isso. E aí, acabando a pandemia, aquela fase aguda da pandemia no passado, a gente falou, vamos fazer um evento para o corretor em São Paulo. E esse evento foi no centro de São Paulo, a gente não tinha muita verba, vamos fazer. Aí fizemos um evento em dezembro. Pegamos a maioria das imobiliárias tendo confraternização de ano, mas a gente conseguiu colocar 300 pessoas no evento. Os palestrantes, a gente escolheu os palestrantes, como a gente disse, que vivem o mercado. A gente procurou que o evento não tivesse jabá, tipo, o cara dá palestra e depois tenta te vender um curso. Então eu falei, cara... O famoso pitch de venda. Isso. Falei, olha, se você tiver que vender um curso, você vai vender pelo que você passar no palco. Não é você oferecendo lá, porque o cara depois vai atrás de você e vai querer saber mais de você. E os palestrantes entenderam, eu expliquei um pouco sobre a metodologia do evento, que seria realmente para o corretor ir lá aprender algo. E não para ele ir lá aprender um conteúdo para aguçá-lo e depois ele ter que comprar um curso. Eu falei, não, traga um conteúdo que o cara vai sair daqui e vai usar. E aí veio essa ideia e a gente pensou em fazer um evento maior em várias cidades, só que conforme a gente está com alguns outros projetos, a gente deixou para fazer um em Porto Alegre agora de um dia, que é um Sebrame Pocket, agora em julho, 27 de julho, e nós vamos fazer um evento gigante, vai ser o Sebrame, que vão ser 2 dias de evento na Avenida Paulista. No coração de São Paulo, né? Sim, cerca de 20 palestrantes no dia 27 e 28 de outubro. Então, nós poderíamos colocar 100, 150 palestrantes como alguns eventos fazem? Poderíamos até pensar num formato, mas você não ia entregar conteúdo, você ia encher linguiça, botar um monte de gente para falar 5 minutos e o corretor não ia ter conteúdo. Então a gente pensou no menos é mais. Vamos procurar gente que realmente está comprometida com o corretor para trazer esse conteúdo em 2 dias de evento. Então, esse ano a gente vai fazer o evento para cerca de 750 a 1.000 corretores. E a ideia, o ano que vem, é fazer um evento de em torno de 2.000 a 5.000 corretores. E isso é um evento de 2 dias? De 2 dias. Show, isso mesmo. Legal, Rony. E aí me diz uma coisa, você tem andado bastante pelo Brasil todo, igual você falou, as pessoas veem você viajando aí, né? O que você vê pelo Brasil afora? O que é diferente de um lugar para o outro? O trabalho de imobiliários, o trabalho de corretores e o que é muito parecido? Olha, eu gosto muito de dirigir. Quem me conhece sabe, você mesmo falou, Rony, você vai estar aqui ou você vai estar em algum lugar do Brasil? Então eu falei, não, Felipe, eu vou estar quarta-feira em São Paulo. Eu gosto de dirigir, então eu pego o carro e vou. Às vezes as pessoas falam para mim, Rony, vamos tomar um café lá em Porto Alegre. Eu pego o carro e vou. Para o Nordeste, eu já peguei o carro daqui e fui até Fortaleza só para fazer uma reunião. Você vê 2 dias de viagem para fazer uma reunião. E o meu sócio é da Bahia, ele vem para São Paulo uma vez por mês e eu vou para a Bahia, só que ele vem
de avião e eu vou de carro. Então, a diferença. E eu procuro sempre nessas viagens visitar alguma imobiliária, conversar com algum corretor. E de alguns anos para cá, eu tenho visto que os corretores estão se atualizando mais, estão mais focados em aprender. Porém, tem as diferenças regionais. As diferenças regionais que, vamos supor, o cliente do Sul, o corretor do Sul, ele é mais quieto, ele é mais... mas é um corretor que se atualiza muito. O pessoal do Sul investe bastante. Investe muito em treinamento, em qualificação. O corretor de São Paulo está começando a ir para esse lado. O corretor do Nordeste, ele já tem mais aquele... por ser o pessoal lá ser mais acolhedor, então é um corretor muito acolhedor. Às vezes eu chego em Fortaleza, em Alagoas, o corretor me chama para almoçar na casa dele, para jantar. E sim, eu vou, porque a minha família é nordestina. Os meus amigos que vêm para São Paulo, você fala, vai lá para casa, dorme lá em casa. Às vezes eles ficam assim, como? Porque a minha família sempre foi de receber em casa. Né? Então, cara, tem um quarto de visitas, dorme lá. E aí o pessoal do Sul fica muito assim. Como? Ele vai me receber na casa dele? Recebo. Enfim. Então tem essas diferenças. Mas com a internet, hoje, os corretores estão muito parecidos. Assim. Só tem essas diferenças regionais que é das pessoas. Agora, do mercado, não muito. Me diz uma coisa, qual que é a sua visão sobre esses unicórnios que estão aí? Eles vão continuar incomodando? Qual que é a sua visão para o mercado imobiliário futuro? Olha, lá vem polêmica. Lá vem polêmica. O Anderson aqui, nosso produtor, pode colocar lá, viu, Anderson? A entrevista mais polêmica do podcast. Lá vem polêmica. Eu sempre acreditei que empresa tem que dar lucro. Você tem que fazer uma empresa que desde o começo ela comece a se pagar, claro, e depois ela dê lucro. E eu vejo muitas empresas no mercado que dão prejuízo e continuam. Vamos falar de fusões de portais. Uhum. Fez fusão, o corretor agora vai anunciar em 3 portais. Cara, a primeira coisa que aconteceu, calculadora para ensinar o cliente a comprar sem o corretor. Foi erro do estagiário. Erro um cacete. Aquilo ali foi pensado. Porque eu vejo muitas empresas do mercado que o corretor glamoriza. Eu vou me conectar. E essas empresas estão só ali pondo no corretor. Porque a ideia deles não é fazer o corretor vender imóveis através de anúncios. A ideia deles é pegar a fatia do corretor. Só que o corretor não percebeu isso. Você quer que eu te prove isso em um e-mail. Pega um portal, manda uma mensagem como se fosse um cliente. E aí eu quero informações sobre esse imóvel. Cara, você vai ser bombardeado o mês inteiro com imóveis dos seus concorrentes. Enquanto você está negociando com o seu cliente que você pagou para o portal para receber aquele lead está sendo bombardeado. E aí você está fechando uma venda com o cliente, você está fechando uma venda de um imóvel de 500 mil. O cliente viu um imóvel no mesmo prédio por 400. O cliente vai comprar o seu imóvel de 500 mil? Não, ele vai falar com o seu concorrente, que veio da mesma plataforma. E algumas outras plataformas oferecendo para os corretores, como se diz, vantagens. E aí o corretor está lá, uau, não sei o que, tal, vou ganhar mais, enfim. Você vai ganhar mais, meu amigo? Vai, por um tempo, até essa empresa começar a não precisar mais de você. Aí ele vai te falar, cara, eu não vou te pagar mais 60% da comissão, 80% da comissão, eu vou te pagar 10%. Porque agora eu tô líder de mercado, eu não preciso de você. Eu vendo direto para o cliente. Agora você vai querer 10% para ir lá só assinar? E aí o corretor vai começar a ter problemas. Então eu sempre falo muito para os corretores e algumas empresas não gostam do que a gente fala, mas eu sempre falo, cara, tem que tomar cuidado. Tem empresas boas, unicórnios, até com pensamentos bons? Tem. Mas, cara, se a empresa não dá lucro, tá dando prejuízo, ela vai procurar outra fonte de renda. E qual a maior fonte de renda hoje do mercado? A comissão da venda do imóvel. Então, é ali que elas vão bater. Uma hora ou outra. Então, não vem com essa de,
a gente vai trazer, a gente vai ter um movimento a favor do corretor. Não. A maioria tem empresas boas que pensam no corretor, mas a grande maioria ela quer trazer essa força que o corretor tem para crescer e depois pé na bunda do corretor. Tendo em vista portais que antes só anunciavam o corretor e aí agora o cliente final pode anunciar. Tipo, mudou alguma coisa? Já mudou. E aí, quando teve a polêmica ano passado da calculadora, o pessoal me bombardeou. Rony, você... Então... Olha, gente, a empresa... você ferrou com a empresa. Eu falei, não ferrei. Isso dá para resolver fácil. Não, Rony, não dá, você... Dá. Inclusive, eu falei com uma pessoa de marketing de uma empresa aí. Falei, simples, muito simples. Se eu fosse CEO da empresa, eu vinha a público e diria... Cara, você, o corretor, é um importante para a nossa empresa? Você é o foco? Sim. A partir de hoje, a gente não anuncia mais imóveis com o proprietário. A exclusividade é do corretor anunciar. Se alguém quiser anunciar, fale com o corretor. E não estou dizendo que o cliente não pode vender o imóvel dele. Pode, eu posso ir lá vender o meu imóvel. O que eu não posso fazer é ganhar do corretor para anunciar um imóvel e oferecer para o proprietário anunciar ali e dar vantagens para ele, dizer que ele vai economizar a comissão do corretor. Ou você joga num time ou joga em outro. Não dá para estar nos dois lugares, né? Não. Isso aí, Rony, partindo para o final aqui, qual que é a dica que você pode deixar para os amigos do mercado imobiliário? Qualificação. Qualificação, qualificação. E como eu disse no começo, se você não tem grana para se qualificar, você tem internet no stand ou na imobiliária, pega 1 hora por dia, estuda algum conteúdo, veja um podcast, veja um vídeo, digita lá, cara, eu não sou bom em vendas, digita lá como encontrar clientes no Google. Se você não gosta de ler, YouTube. Você gosta de ler? Vai no Google. No próprio publicidadeimobiliaria.com tem muito conteúdo. Só digitou lá, você vai ter mais de 7.000 artigos. Você digitou lá, você vai achar alguma coisa. E qualificação é o que eu sempre falo para as pessoas. Se qualifique hoje para ganhar melhor amanhã. Porque se você não se qualificar, novos corretores estão chegando e estão se qualificando. E aí daqui a algum tempo, as suas vendas começam a cair e você perde mercado. Então... e além de tudo isso, segue a gente também, Felipe Adalto. Tem muita coisa lá no meu site, no meu blog que pode te ajudar, e-book que vai te ajudar com bastante informação. Além do nosso podcast, além de todo o conteúdo que a gente coloca na internet. Então é isso aí, Rony. Acompanha o Rony para os próximos eventos, para entender um pouco mais sobre o Sebrame que vem aí em outubro, né? Isso. Já tem a data? Já tem, 27 e 28 de outubro. Então, nós vamos colocar mais informações no Publicidade Imobiliária ou no Instagram do próprio Sebrame. Então acompanha aí, galera, que vem coisa bacana aqui. Rony, diga aí pra galera, pra você, água, café ou chopp gelado? Café. O Rony é do café. Isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais um episódio. Tem muita coisa bacana. A gente traz muita coisa de locação, de vendas, de marketing, de estratégias. Então, se você não viu todos os episódios, volta lá, acompanha. Se inscreve no nosso canal, se inscreve aqui no Spotify também, se você está ouvindo pelo Spotify. Deixa o seu comentário. E se você está no YouTube, não esquece de ativar o sininho para receber tudo em primeira mão. Galera, eu costumo falar, você corretor sabe o que fazer, sabe como fazer, muitas vezes você só não faz, por isso que você não consegue mais e mais resultados. Então continua acompanhando a gente aqui, água, café ou chopp gelado, porque falar de imóveis não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.